Olá, tudo bom? Meu nome é Fredson e eu sou professor de Química Farmacêutica, Planejamento de Fármacos e eu ensino Química Básica para os cursos de Farmácia e Biomedicina em São Paulo, capital. Eu sou farmacêutico bioquímico, sou mestre em Fármacos e Medicamentos e doutor em Química Fundamental pela Universidade de São Paulo. Eu agradeço imensamente ao convite feito pela comissão organizadora do simpósio Conexão Farmacêutica. Eu acredito que estabelecer esse tipo de diálogo e de trocas é muito essencial num momento de tanto obscurantismo científico, desafios íngremes para o estabelecimento profissional e tanta necessidade de informação e desenvolvimento de serviço científico de qualidade para a população. Hoje eu venho aqui falar sobre química medicinal da faculdade para a vida profissional. Durante esse evento, vocês têm disponíveis diversas palestras sobre como resolver os problemas da química medicinal. O meu papel é discutir como a química medicinal pode resolver os nossos problemas, ainda mais porque o que interessa de maneira mais imediata para muitos de nós é pagar os boletos no final do mês. Bom, algo que me chama a atenção é como o profissional farmacêutico é apaixonado. Desde cedo na graduação, nós aprendemos que não teremos um caminho fácil pela frente. No entanto, apesar do grande desafio intelectual, corporal e muitas vezes financeiro, as pessoas que se denominam farmacêuticas, elas se declaram assim com um grande orgulho e uma grande consciência de contribuição que elas trazem para a sociedade. E essa contribuição é muitas vezes ofuscada pelas possibilidades de atuação, conflitos com profissionais de outras áreas, a tão falada falta de união da classe. E tudo isso é somado a um cenário que, ao mesmo tempo que traz muitas possibilidades em função do currículo generalista e das mais de 70 áreas de atuação do farmacêutico, pode trazer um tanto de insegurança e uma justificada crise de identidade, que gera ansiedade em alunos de graduação, nos profissionais recém-formados e, não raramente, naqueles que já têm um tempo de formados. Com o passar do tempo e da falta de ajuste de expectativas, é muito fácil que o que antes era motivação eventualmente se torne desgaste e ressentimento. E esse é o tipo de questionamento que nos remete às razões do porquê as pessoas fazem o que fazem. O psiquiatra Viktor Frankl, em 1989, afirmou que a sobrevivência do indivíduo depende da capacidade de orientar a sua própria vida em direção a um para quê ou para quem. Ou seja, a capacidade do ser humano de ir além de si mesmo. Então, talvez, se nós direcionarmos nossos questionamentos a um para quê ou a um para quem, a gente possa encontrar um sentido maior para as atividades que a gente desenvolve em sala de aula, nos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de produtos e nos diversos empreendimentos que a gente se dispuser a fazer. Quando nós falamos de química farmacêutica, química medicinal, o para quê costuma ser bastante óbvio. Afinal, o estudo de estratégias que nos possibilitem desenvolver novas moléculas e compreender os mecanismos das que já existem em nível molecular é uma necessidade imprescindível para a promoção, proteção e recuperação da saúde, que aliás é o propósito da Lei Orgânica do SUS. E ainda assim, as aulas de QF de alguma maneira parecem estar muito distantes da realidade das aulas de deontologia e legislação farmacêutica, não é? Nós investimos muito tempo e, de uma maneira muito justificada, estudando as diferentes estratégias de planejamento racional de fármacos, as correlações que existem entre química e farmacologia. No entanto, apesar de toda essa importância em muitos ambientes acadêmicos, a química farmacêutica ainda é estigmatizada como uma das matérias mais difíceis e mais sofridas da grade curricular do curso de farmácia. Nesse contexto, é necessário refletir sobre o fato de que, ao chegar nesse ponto do curso, os alunos já vivenciaram matérias de altíssima complexidade. Claro que tem o desafio da integração dos conteúdos e da visão criativa que a química farmacêutica requer, mas normalmente não é da complexidade que o estigma vem, mas da falta de correlação com a realidade do aluno. Ou, na linguagem dos alunos, como eles falam, né? Onde é que eu vou usar isso na vida, professor? Então, o que muitas vezes se confunde com indisposição
pode na verdade ser uma frustração de querer usar as ferramentas, o conhecimento, mas não conseguir enxergar onde se irá aplicar aquilo no futuro. É como diziam nos filmes da série Matrix. Nós não conseguimos enxergar além daquelas escolhas que nós não compreendemos. E de fato, historicamente, o Brasil não possui o hábito de investir no desenvolvimento de novas moléculas na iniciativa privada, embora isso tenha mudado nos últimos anos. De maneira que a tarefa e a responsabilidade de se desenvolver novas moléculas tradicionalmente fica sobre os laboratórios de pesquisa das universidades públicas. O que é um cenário profissional diferente da maior parte dos estudantes de farmácia brasileiros. A partir de um dado do ano de 2017, nós sabemos que cerca de 18 mil novos farmacêuticos se formam por ano. No entanto, por um estudo do Conselho Federal de Farmácia, vemos que a vasta maioria ocupa cargos associados à atenção farmacêutica e à farmácia clínica. Somando os profissionais que seguem na indústria farmacêutica ou para o meio acadêmico, essa porcentagem é menor e soma um pouco mais do que 10%. Ou seja, numa sala de 50 alunos, nós podemos esperar que cerca de 5 irão para a indústria farmacêutica ou fazer um mestrado ou doutorado. E mesmo dentro dessas áreas, nada garante que eles vão trabalhar com desenvolvimento de moléculas. Os novos currículos de graduação em farmácia também não têm priorizado esses conhecimentos. Antes de serem elaboradas as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de farmácia, divulgadas em 2017, não havia restrição de carga horária para os diferentes conhecimentos abordados durante o curso, mais ou menos cada instituição fazia como queria. Mas com as novas diretrizes ocorreu uma priorização dos conteúdos associados a cuidados em saúde. Então, 50% são voltados para cuidados em saúde, 40% para tecnologia e inovação em saúde e 10% para gestão em saúde. Essa medida fez com que todas as químicas, além de outras áreas básicas, tivessem a sua participação restrita no tempo dedicado em sala de aula. Essa é uma movimentação que é mundial e nós temos sentido esses efeitos ao considerar que nos últimos 20 anos tem ocorrido uma transição na formação do profissional farmacêutico de um perfil chamado tecnicista para um perfil mais clínico, o que por si só tem muitas vantagens do ponto de vista do serviço do paciente, na integração com outros profissionais da área da saúde e do reconhecimento do profissional pela sociedade. Mas aí a gente tem um ponto importante. Se por um lado é necessário evitar a distorção do papel do farmacêutico na sociedade, fazer com que ele ocupe mais as vistas do paciente, estimular o uso racional de fármacos, por outro lado, existe o risco de que ocorra um outro tipo de distorção. Atualmente, as redes sociais têm servido como um termômetro para mostrar as demandas em nível pessoal de diversos profissionais e tem se popularizado a noção de que apenas o conhecimento clínico é válido, mas não o conhecimento sobre medicamentos. Então, muito se diz sobre o fato de que o que nós aprendemos em sala de aula nós não usamos na vida real e que saber muito sobre medicamentos não te faz um bom farmacêutico. Está muito na moda esse conceito de que a teoria é diferente da prática. Mas tentar ser um bom farmacêutico sem o respaldo da teoria, sem uma abordagem racional, sem plausibilidade biológica e sem conhecer muito sobre fármacos e medicamentos é o caminho para o desastre clínico. É muito fácil cair na tentação de estudar uma bioquímica, estudar uma farmacologia que se resume à memorização e que cada fármaco seja meramente um nome, um mini pacotinho de informações. Infelizmente, a cultura, para muitas pessoas, é a de que a estrutura química é meramente um enfeite, uma figura, uma curiosidade. Eu já ouvi numa sala de professores, enquanto eu tomava um café, uma conversa entre médicos, professores médicos, que era alguma coisa do tipo, então um falando pro outro, né? Ah, fulano, qual é a diferença entre princípio ativo A e B? E aí o outro respondeu, não, é praticamente a mesma coisa, muda só coisa de um carbono na estrutura química, então não muda nada. Então, quem já lida com QF está mais do que acostumado com as peripécias da metila e sabe, né, que nada está mais distante da realidade. Eu já ouvi de farmacologistas e bioquímicos que o conhecimento químico é opcional. Claro, esses são maus profissionais e muitos bons profissionais estão por aí. Meu ponto é que, ao refletirmos sobre o para quê
fazemos química medicinal, é natural que nós sintamos que o ambiente é hostil. No fim das contas, ele é mesmo, em muitas camadas diferentes. Por outro lado, resta o outro lado da pergunta, o outro lado da equação, o para quem. Para quem a gente faz química medicinal? Claro, para nós que gostamos de ciência dura, né, hard sciences, dos números, dos espectros, dos gráficos, essa questão pode ter um grau de complexidade aumentado de maneira exponencial quando você avalia de maneira objetiva. Claro, nós podemos pensar no paciente, que é o fim de toda essa cadeia de desenvolvimento de produto, né? No entanto, em todo esse processo, não é comum que os profissionais de química farmacêutica possuam contato com eles. De maneira que, se a motivação depender desse contato, né, desse contexto, realmente nós ficamos um pouco sem saída. Por outro lado, também nós podemos pensar em toda a maquinaria acadêmica que existe em torno do processo de desenvolvimento. Podemos pensar nas prestações de contas para as agências de fomento, para as instituições das quais nós fazemos parte, para os departamentos, aos orientadores, aos pós-doutorandos. A química medicinal é feita para que se movimente esse sistema de financiamentos e colaborações, sem o qual não é possível fazer ciência. E, em relação à iniciativa privada, cada caso conhece sua motivação. E nesse caso, nesses tipos de casos, nós estamos falando de motivações extrínsecas, que não dependem de nós mesmos, dependem de fatores externos. Mas não dá para falar sobre o para quem sem falarmos de nós mesmos, da motivação intrínseca. E, nesse momento, eu te pergunto o que faz com que você, profissional da química medicinal, ou que está se preparando para atuar nessa área, decidisse seguir por esse caminho. No meu caso, eu descobri, como vários de vocês aqui, que essa área, além de explicar num nível riquíssimo de detalhes muitas outras áreas de atuação do farmacêutico, era também uma possibilidade de exercer a criatividade. Muitos colegas já me relataram que o momento em que a chavezinha foi virada, o momento do chamado, em que o jogo virou, foi o momento em que se teve a oportunidade de desenvolver uma molécula inédita, única, ir para a bancada, sintetizar, testar e ver que realmente o que se aprende na teoria, se nós estamos falando de uma boa teoria, deve ser correspondente à prática, certo? Isso está diretamente relacionado com a própria definição de química medicinal da IUPAC, que muitos já conhecem, né? Uma disciplina baseada na química envolvendo aspectos das ciências biológica, médica e farmacêutica, cuja missão é o planejamento, descoberta, invenção, identificação e preparação de compostos biologicamente ativos, os protótipos, e o estudo do metabolismo, interpretação do mecanismo de ação a nível molecular e a construção das relações entre a estrutura química e a atividade farmacológica, a REA. Olha só que bonito! A criatividade e a autoralidade são componentes indissociáveis da química medicinal. No entanto, o que ocorre é o seguinte, e aí eu trago dados do CFF, né? É que para cerca de 90% dos alunos que se formam em farmácia, a experiência que eles possuem, propiciada tanto pelos moldes acadêmicos vigentes, quanto por pressão do mercado de trabalho, é que a química medicinal que eles vivenciam no dia a dia deles acaba sendo mais a segunda parte, né? O estudo do mecanismo e REA, do que a primeira, que é o planejamento, a descoberta e a invenção. E com a qualidade de material humano que nós temos e a urgência que existe na descoberta de novas moléculas, é uma pena que apenas 10% desses profissionais tenham maiores chances de ter um contato com planejamento, descoberta e invenção de novas curas. Não é de se espantar que tantos alunos acreditem que, apesar de ser uma área fascinante, a química medicinal simplesmente não é para eles, né? O que nos leva à seguinte pergunta: qual é o papel da química medicinal na vida dos mais de 90% de alunos que se formam e que não seguem por essa área? Claro, é evidente que o conhecimento básico é essencial e respalda todo o resto. Mas a menos que isso esteja claro do ponto de vista não só do porquê, não só do para quem, nós fazemos isso, mas embutido de uma maneira muito clara no processo de formação dos alunos, aquele ambiente hostil e inóspito que o Brasil enfrenta vai se proliferar cada vez mais. Nós precisamos compreender qual é o processo que passamos no primeiro contato que temos com a QF em sala de aula,
para que nós possamos atribuir um significado que ela terá mais adiante na nossa vida profissional. E é muito comum que a disciplina seja ministrada em par com planejamento de fármacos ou integrada a outros componentes curriculares, como farmacologia, como fisiopatologia. Nessa situação, é um tanto mais natural que se enxergue a integração entre a QF e os demais assuntos que estão sendo abordados naquele momento. E nessa situação, o desafio passa a ser o diálogo entre os diferentes professores, de maneira a traçarem um mapa, um caminho que seja racionalizável pelos alunos. E não é raro que as disciplinas e as provas sejam integradas, mas a maneira como esses conteúdos são cobrados normalmente é compartimentalizada. Esse é um desafio que eu mesmo enfrentei e que eu tenho ouvido de colegas. Por outro lado, nas situações em que a QF é dada de uma maneira isolada, é comum que uma grande ênfase seja dada na síntese, em histórias de origens e na memorização de classes farmacológicas e de grupos farmacofóricos. Essa abordagem pode ser útil como revisão do conteúdo que é visto em outras disciplinas, mas aí se corre o risco de se descaracterizar a disciplina. É interessante notar que, diferente dos livros-texto de bioquímica, química orgânica e química geral, nos quais existe um amplo repertório de exercícios a serem resolvidos, nessas situações o desafio lógico se torna claro. Mas nos livros-texto de química medicinal, normalmente não existem muitos exercícios, de maneira que a aplicação desses conceitos pode ficar obscura para muitos alunos, vira aquela aula palestra, e também para professores. No entanto, o cenário que nós encontramos em outros países é diferente do que encontramos aqui em alguns aspectos. Nos Estados Unidos e na Europa, a trajetória que o profissional deve seguir para ter a sua carreira nessa área é clara e muito bem consolidada, mas não menos conflitante com os demais tópicos que são abordados durante a graduação em farmácia. Diversos autores apontam a dificuldade de se treinar um químico medicinal que atenda às necessidades da indústria. Tradicionalmente, são os químicos orgânicos sintéticos que integram essas equipes com a responsabilidade de se obter o maior número de moléculas no menor tempo possível. Por muitos anos, as indústrias achavam mais interessante treiná-los posteriormente em relação aos aspectos biológicos, mas as diferenças entre os tipos de problemas encontrados em projetos diferentes eram tão grandes que a importância da visão transdisciplinar dos químicos medicinais e do treinamento prévio nos aspectos biológicos se tornou evidente para que fosse direcionado o planejamento e para que se reduzisse custo. Essa constatação levou a sérios questionamentos referentes ao desafio de como se treinar químicos medicinais e sobre a própria existência da disciplina de química medicinal nos cursos de farmácia, o que eventualmente levou aos cursos de graduação em química medicinal, os bacharelados em química medicinal, e favoreceu o vínculo necessário entre a academia e a indústria para a formação de material humano. Apesar disso, a necessidade de uma química farmacêutica que olhe para fora de si mesma e seja relevante esteve presente desde a década de 80, quando, em 1985, o primeiro artigo foi publicado falando a respeito da importância do conhecimento químico para resolver casos clínicos. O livro-texto, considerado padrão ouro na química medicinal, o Foy's Principles of Medicinal Chemistry, teve sua primeira edição em 1975. No entanto, os casos clínicos foram introduzidos apenas em 2003, ao final de cada capítulo. Nesse contexto, um novo significado surgiu para a QF, a de geradora de espírito crítico. O fato de você ter que planejar o fármaco faz com que você olhe para as alternativas terapêuticas com maior crítica em relação às evidências, o que, consequentemente, te leva à capacidade de tomar melhores escolhas clínicas e administrativas. Em 2018, o Dr. João Paulo Fernandes, da Unifesp, publicou um artigo reunindo diversos casos clínicos mostrando como a via para a explicação dos fenômenos é unicamente explicada pela química medicinal em muitas situações clínicas. Bom, quando nós falamos de espírito crítico, hoje em dia é comum que esse termo seja banalizado, Atualmente ele é confundido com achar defeito ou falar mal de algum tópico em específico. Mas dentro das discussões sobre ensino, o seu significado é claro. É usar habilidades e estratégias corretas
para se chegar a um resultado desejável. Existem formalmente 3 componentes para a educação de um espírito crítico eficiente: disposição, cognição e metacognição. A primeira diz respeito ao componente afetivo e de motivação que nós falamos no início. A cognição se refere à habilidade de reunir as peças para resolver um problema corretamente. E a metacognição diz respeito à habilidade de se automonitorar para sanar eventuais erros na cognição. E a química farmacêutica promove todas essas habilidades de maneira sistemática. Então, de que maneira nós podemos tornar a química medicinal significativa para quem não necessariamente seguirá na área de desenvolvimento de fármacos? Eu vou propor um experimento. Vamos comparar a maneira como as perguntas são colocadas em 2 situações diferentes? Então, no exemplo 1, nós temos o seguinte: amidas e ésteres são grupos funcionais bastante suscetíveis à hidrólise enzimática. Por essa razão, a presença destes grupos pode comprometer a meia-vida de um composto bioativo. A molécula a seguir, um agente antirreumático, possui ligações do tipo amida que podem ser hidrolisadas in vivo. Proponha 2 possíveis substituições bioisostéricas na região indicada, de modo a contribuir para o aumento da meia-vida desse composto. Então, esse é um tipo de questão. No exemplo 2, nós temos o seguinte: baseando-se na avaliação estrutural do embeconazol, responda às seguintes perguntas. A. Esta molécula pode ser formulada como um creme ou uma pomada de uso tópico? B. Uma solução aquosa? C. Quais características estruturais associadas a grupos funcionais você levou em consideração quando respondeu às questões A e B? Perceba o seguinte: na primeira questão é proposta uma modificação molecular para se resolver um problema de meia-vida da molécula. São necessários conhecimentos de química orgânica, bioquímica e farmacocinética e também que se saiba o que é uma substituição bioisostérica para se resolver essa questão. Na segunda questão, são levantados tópicos a respeito das possibilidades de formulação dessa molécula em 3 subitens e existe uma solicitação no final em que se pede a justificativa química. Eu não quero trazer para essa discussão a qualidade técnica dessas perguntas, mas perceba que ambas solicitam que se resolva um problema do ponto de vista farmacocinético para moléculas diferentes. A diferença é como a pergunta é feita. Mas perceba aqui que a segunda questão está muito mais perto daquela realidade dos 90% dos farmacêuticos que se formam todo ano. A primeira questão foi retirada de uma avaliação brasileira. A segunda questão foi retirada de uma prova de uma universidade norte-americana. É interessante notar a preocupação com a inclusão de outras áreas. Isso é observado inclusive nos casos clínicos que existem no final dos capítulos do FOI, certo? Sempre é perguntado no final dos casos clínicos o seguinte: considerando as estruturas das moléculas fornecidas, dê uma recomendação farmacêutica para a situação X, e é solicitado o seguinte: identifique os problemas terapêuticos em que a intervenção do farmacêutico pode beneficiar o paciente, identifique e priorize os fatores específicos do paciente que podem ser considerados para atingir o desfecho terapêutico desejado e conduza uma profunda análise da relação entre estrutura e atividade, baseado nos mecanismos de todas as alternativas terapêuticas providenciadas no caso. Avalie os achados de REA, os fatores específicos do paciente e o desfecho terapêutico desejado e tome uma decisão terapêutica e aconselhe seu paciente. Daí, nós começamos a entender um novo significado que a QF pode vir a ter na vida profissional da vasta maioria dos estudantes. A QF possui a capacidade de formar uma geração de profissionais com uma visão crítica diferenciada, capaz de fazer as perguntas certas. É muito comum nas aulas de química medicinal que nós encontremos situações em que fazemos análises de muitas moléculas. As informações químicas disponíveis são as mesmas para todos, então o diferencial passa a ser quais as perguntas que podem ser feitas. Nós poderíamos perguntar várias coisas. De um lado, qual estratégia de planejamento foi utilizada para a obtenção dessas moléculas? Como nós poderíamos modificar essas moléculas para obter um efeito X ou Y?
Qual é a provável atividade biológica dessas moléculas? Ou nós poderíamos perguntar: poderíamos formular uma dessas moléculas em associação com outra molécula? Quais dentre essas moléculas provavelmente terão a melhor absorção? Quais delas poderíamos formular como um sal? E de que maneira isso seria benéfico? Em qual compartimento elas terão melhor permeação pelas barreiras biológicas? Quais dentre essas moléculas provavelmente sofrerão maior metabolismo de primeira passagem, que afeta diretamente a biodisponibilidade? Perceba, todas são perguntas que são respondidas diretamente pela QF, mas perceba que cada tipo de pergunta feita dá diferentes perspectivas para a utilização dessas informações. Depende da competência que você quer resolver. A partir das respostas a essas perguntas, perceba que muitas informações presentes em bulas de medicamentos se tornam óbvias, principalmente as farmacocinéticas. E a partir daí é possível formar um tipo de profissional que não é tão dependente de consulta às bases de dados, de memorização, e que tem um espírito crítico para, inclusive, identificar uma informação que é diferente do esperado, se eventualmente essa informação aparecer. A partir das respostas dessas perguntas, perceba que nós temos a possibilidade de formação de um profissional que entende as razões das incompatibilidades químicas entre fármacos, que muitas vezes não estão disponíveis na literatura técnica, e que é uma habilidade essencial para a farmácia hospitalar, que é prerrogativa do farmacêutico. Então, perceba que a partir das respostas dessas perguntas, também o profissional que vai trabalhar lá com controle físico-químico de qualidade de medicamentos não fica somente à mercê do protocolo da farmacopeia, do POP, e mesmo quando precisa desenvolver um método analítico, ele sabe de onde partir, ele tem um ponto de partida. E quando você é um profissional que tem repertório, sabe resolver problemas e possui um respaldo técnico para isso, você vai ser bem-sucedido, não importa a área em que você atuar. Assim, a perspectiva de uso da QF para quem eventualmente não for seguir na área de planejamento de fármacos é enorme. E o paradigma tem mudado em 4 pontos, como nós temos visto. 2 para que e 2 para quem. O primeiro para que é o seguinte: QF não é só pesquisa e desenvolvimento, mas possibilita uma integração entre as outras áreas da farmácia e o desenvolvimento real de um espírito crítico. Integra a química com todo o resto. O segundo para quê é o seguinte: a demanda por uma química farmacêutica com uma visão clínica está aumentando cada vez mais no mundo, o que tende a gerar um novo perfil de profissional. Em relação ao para quem. Primeiro para quem. Com o aumento da complexidade das informações, a habilidade de realizar as integrações entre os aspectos químicos e biológicos está se tornando cada vez mais essencial para se discutir apropriadamente a medicina baseada em evidências, que é um tópico tão em alta, ainda mais na pandemia. E o segundo para quem, que eu entendo que é um dos mais sensíveis atualmente, é o seguinte: nesse cenário anticientífico atual, ficou cada vez mais evidente o papel do profissional de saúde como educador que auxilia no acesso da população à informação. Nós temos visto os efeitos da quimiofobia, que é esse medo irracional e injustificado de substâncias de procedência sintética. A falta de adesão de pacientes ao tratamento é um problema de saúde pública e é nosso papel contribuir para a informação da população de maneira apropriada. Nós estamos vivendo tempos interessantes, né? Novas profissões surgem a cada dia, muitas delas ainda não possuem sequer um nome definido. Eu já ouvi algumas vezes o argumento de que não adianta investir em química medicinal porque não há demanda suficiente no mercado. Por outro lado, nós poderíamos falar o mesmo para os inventores da pasta de dente, dos amaciantes de roupa, dos smartphones. Bem, para encerrar essa conversa, eu trago 2 frases para nos ajudar a encontrar o nosso lugar no meio disso tudo. A primeira frase é do Paulo Freire, uma das referências aí mundiais em educação. E a outra é do James Baldwin, um dramaturgo ativista afro-americano. O Paulo Freire diz o seguinte: se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo,
Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar da minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. E James Baldwin disse o seguinte: o lugar ao qual pertenço não existirá até que eu mesmo o crie. Muito obrigado.